Na obra referida, No Mundo Maior, há uma página de André Luiz, rica de beleza, que é o aborto delituoso. Uma das consequências dos, então, relacionamentos sexuais. A partir dos anos 50, o conhecimento da embriologia, da embriogenia, da genética, da sexologia, facultou-nos encontrar mecanismos preservativos da reprodução. E graças ao avanço da tecnologia, desde as pílulas, naquela época, anticonceptivas, até os demais recursos, mais tarde apresentados pela ciência, para evitar a fecundação, para poupar a criatura do crime ominoso do aborto, que os relacionamentos sexuais passaram a ser muito mais nobres e menos comprometidos por consequência. Porque as pessoas, tomando os cuidados hábeis para evitar a concepção, evita também riscos que iam desaguar no aborto delituoso. Isso não quer dizer que todos os recursos hoje aplicados, do ponto de vista da doutrina espírita, embora eles tenham caráter de legal, sejam morais. Porque alguns deles, como o DIU, a pílula do dia seguinte, são abortivos. Já que se trata de uma terapêutica preventiva, o mecanismo anticoncepcional deve evitar a fecundação. Desde que haja a penetração do espermatozoide no óvulo, dando surgimento à célula ovo, aí está uma vida física em processo de desenvolvimento. Interrompa-se dentro de 1 hora ou dentro de 8 meses, é uma atitude criminosa, infanticida. Assim prescreve a doutrina espírita. Cada um, no entanto, é livre para agir conforme lhe aprouver. André Luiz narra na obra referida o drama de uma jovem de classe alta, a denominada classe rica, cuja mãe desencarnada vê o erro em que incidiu, educando a filha para o mundo, não a filha sendo educada para a vida. Deu-lhe uma sociedade, um relacionamento nas altas rodas. Deu-lhe a parte da sua herança. Desenvolveu nela a futilidade, a vaidade, os desejos de ambição e de triunfo. Mas não teve tempo, ou não soube, ministrar-lhe os valores morais das resistências para uma conduta consentânea com aquilo que considerava ético. E a jovem, entregando-se aos compromissos de ocasião, nos relacionamentos mantidos, então concebeu. E concebendo, vem a reencarnação, por um meio doloroso, porque ela não o desejava, alguém de quem ela mantinha necessidade para um relacionamento feliz. Era alguém a quem houvera prejudicado gravemente em reencarnação anterior. A bênção do renascimento fazia-se agora como uma dádiva. Parênteses. Filhos ingratos, filhos cobradores, filhos rebeldes, filhos portadores de distúrbios nervosos que agridem pais. São os frutos da nossa conduta passada. Adversários ou vítimas nossas que retornam ao proscênio terrestre para que nos ajustemos com as leis soberanas do equilíbrio através do sofrimento ou através do amor.
exigindo-nos paciência, comiseração e misericórdia por vê-los nesse estado. Os pais aqui ou acolá, que tenham filhos deste jaez, neste momento, enfermos pelas drogas, vencidos pela loucura do prazer, desastrados e negligentes, desinteressados da família e dos deveres escolares, ou que estão sendo assediados pelas facilidades do crime, da desonra para o ouro fácil. Não desertem os pais, não os maldigam, não se infelicitem, agradeçam a Deus sem masoquismo a oportunidade de reparação, porque nós temos a família que necessitamos para evoluir e não a família que gostaríamos ou que merecemos. Então, a compaixão fará por eles e com eles o que o amor momentaneamente não lograr. O amor virá depois. Se nós os vermos como doentes, desvairados, enlouquecidos, e nós, pais e educadores, na condição de enfermeiros, de médicos, que deveríamos usar da terapêutica, da paciência e da perseverança, tornar-se-nos-á muito mais fácil levá-los adiante do que se nos entregarmos à desesperação, à agressividade, ou a isso não sei mais o que fazer. Ame mais. Não espere do trânsfuga senão loucura. Não aguarde do doente senão enfermidade. Não espere de alguém que tem as mãos crivadas de espinhos rosas por enquanto. Um dia os acúleos se abrirão em rosas. Não agora. Ame-os cada vez mais. Então a jovem que ia receber um adversário cruel, que por ela se ia reencarnar, quando se dá conta da gestação, ela então compreende que aquele filho não poderia vir à vida. Que diria seu pai? Um homem proeminente, um homem de projeção social, ela mesma, na alta roda, naqueles dias de preconceito, naqueles dias de hipocrisia, em que a honra não era proceder mal, a desonra era o povo saber. Pelo menos nisto a nossa sociedade está mais compatível e mais honesta. Houve um cair um pouco da máscara da hipocrisia. Ela então opta pelo pior, já que ela não quer correr o risco de ser mal vista. Mãe solteira elimina aquele trambolho que a atormenta e começa a planejar o aborto. A mãezinha do além corre para que ela não resvale nesse crime hediondo. E através dos sonhos adverte-a. Mas ela está de pensamento firmado. Recorre a um ginecologista, um homem nobre que se recusa à intervenção criminosa. Recorre a outro que igualmente não anue com o aborto provocado. Começa a ingerir substâncias que possam matar o feto, mas ele resiste e ela vai procurar o concurso de uma enfermeira prática que poderia extrair a criança através das célebres laminárias. Nesse dia, a mãezinha desencarnada suplica aos bons espíritos que venham interceder em favor de ambos, o reencarnante e a filha desequilibrada, que depois de uma vida licenciosa, agora caminha na direção do crime, programado e que será perpetrado com perfeita luz de consciência. As entidades chegam
No momento em que ela toma a última decisão, a sua mente fixa gerou substâncias psíquicas deletérias. Parênteses. Já nos referimos no seminário anterior aos estudos realizados na Universidade de Harvard por dois físicos quânticos, os doutores David Bohm e um colega, Stewart Wolf. Esses dois senhores, sem nenhum vínculo espiritualista, apenas cientistas da física quântica, depois de uma análise profunda, estabeleceram que o nosso cérebro, quando é visitado, portanto, observem que não é o cérebro que produz a mente, é a mente que vitaliza o cérebro. Quando é visitado por pensamentos saudáveis, quando é carregado por vibrações de amor, de ternura, quando é irrigado pelas orações e pela meditação, os neurônios cerebrais produzem neuropeptídeos, que são semelhantes a fótons. E como os fótons têm o poder aglutinador de moléculas, essas substâncias vitalizam o organismo e dão mais vigor ao sistema imunológico, trabalhando em favor da saúde. Quando, no sentido oposto, o cérebro é visitado pelo ressentimento, pelo ciúme, pelo ódio, pelo rancor, pelos pensamentos perturbadores, ele produz neuropeptídeos, produz hormônios que são semelhantes aos fótons. E como os fótons têm um poder destrutivo, eles caem no sistema nervoso central, perturbam a harmonia vigente, são absorvidos pelo sistema endocrínico, perturbam as glândulas de secreção interna, que atiram da corrente sanguínea no sistema imunológico substâncias e energias perturbadoras, abrindo campo para a instalação da doença ou levando o indivíduo a transtornos de comportamento. É uma visão da ciência. E o grande cancerologista de Boston, Dr. Bernie Siegel, estabelece que a criatura é um soma significação, é um espírito matéria, não é um espírito e matéria, são uma unidade em que os dois valores interpenetram-se para formar essa unidade que antes era constituída de 3 sistemas: o sistema nervoso central, o sistema endocrínico, o sistema imunológico, e que agora é um sistema único, psiconeuroendócrino e imunológico, porque cada sistema depende da função do outro. Então eles receitam pensamentos saudáveis em qualquer conjuntura e são cientistas descomprometidos com a ética religiosa e com a proposta espiritualista. André Luiz assevera que a mente dela, o cérebro, estava carregado de vibriões de ódio contra o ser que se encontrava no claustro uterino. O espírito percebe que ela vai expulsá-lo e, tomado de rancor, revida: não me expulsarás daqui, miserável. Eu desejo o teu regaço para sair da amargura onde tu me precipitaste. Somente as tuas mãos me poderão guiar nesse labirinto em que eu sofro e gemo, em que eu me entrego à desesperação. E se tu me negares, eu te matarei. Se me negares o apoio,
com a impiedade que tiveres para comigo, eu te cobrarei a vida. E estabelece agora a luta mental do reencarnante, parte dele formando perispiritualmente o corpo, parte emitindo ondas que se conjugam à sua mente, nesses diálogos que acontecem com todos nós. Aquela ideia dizendo uma coisa e nós respondendo outra. Ou então dizendo, eu morro, mas não cedo. E algo lá dentro cede, não cedo. Nessa situação dolorosa, a mulher, imposta por ela, pratica o aborto. Mas não é tão feliz quanto desejava, porque advém uma hemorragia. Ela se preocupa. E o espírito agora acolhe esse útero, procurando refúgio, e vai trabalhar na organização nervosa. E a hemorragia irrompe desesperada. E ela morre, como é natural. Então ela é assassina e é suicida. E vai arrebatada pela sua vítima para regiões penosas. Eis porque o aborto provocado é um crime hediondo. Hoje, qualquer adolescente sabe dos recursos preventivos à fecundação. Deixa-se conceber porque quer. São raros os adolescentes maiores de 12 ou de 14 anos que não estão informados a respeito do mecanismo da procriação. Mas o seu desequilíbrio sexual, a vulgaridade, a necessidade, entre aspas, de um intercâmbio para mostrar-se realizado é tão grande que aí está a fecundação de adolescentes, meninas de 12 anos, que sequer sabem brincar de bonecas. E logo mais vão brincar de mães. Nem isso. Largam nas costas das avós e vão em busca de outras e loucas experiências. Não é uma censura, é uma comiseração. Porque para elas, nasce o filho e entrega. A experiência não lhes ensinou nada. Torna-as muitas vezes destituídas de sentimento, de amor, de pudor, e partem para novas experiências.